lá no IAS. E como bons pais, o coração fica meio apertado, porque mandar a filha, né, para o colégio. Eu já passei por isso, estava falando com a Luciana, mas estou feliz porque ela vai para o colégio, claro, porque o colégio ainda é o melhor lugar para os nossos filhos ficarem. E feliz porque eles estão de volta com a gente. Mas vocês acham que eles vão ficar sentados ali no banco, assim, com a mão do sermão? Se estão pensando isso, pode voltar para Campinas. Mas eu quero aproveitar esse momento e fazer uma oração pela tua filha, eu não lembro o nome dela, Luana. Eu quero orar daqui, pedir uma bênção de Deus para ela, para que a viagem seja uma bênção e lá no colégio seja muito bom para você. Você vai fazer muitos amigos, amigas, colégio maravilhoso. Então deixa eu orar por você. Santo Deus, imploro ao Senhor uma bênção toda especial para a Luana, que vai para o colégio longe, lá em Santa Catarina. Que o Senhor a abençoe, que no colégio ela faça incríveis amizades, mas que o maior amigo dela no colégio seja Jesus Cristo. Que ela cresça culturalmente, mas que ela se aproxime mais do Senhor. Abençoe os seus pais, sua irmã querida que fica, que a tua paz os bendiga em nome de Cristo. Amém. Eu preciso mover vocês nessa manhã. Dizem que as pessoas não gostam muito de se mover de onde elas geralmente ficam na igreja. Mas você vê, olha, semana última que eu preguei, Jesus estava num canto, o outro estava no outro, eles sempre sentam no mesmo lugar. Mas hoje a Luciana quase sempre senta ali, a maioria das vezes é ali. A Esther geralmente senta daquele lado ali, hoje está aqui no canto, com o Anderson e tal, né? Mais ou menos. Mas eu preciso fazer uma mexida em vocês. E eu vou pedir uma caridade a vocês, para vocês se moverem um pouco, tá certo? Então, a mexida vai ser a seguinte: aquele canto ali, ele tem mais ou menos uns 10 lugares vagos. Aqui nós teremos uns 7, 8 lugares vagos. Então eu preciso, para o contexto do sermão, eu preciso que esse grupo que está aí se encaixe nesses 3 grupos aqui. É possível? Com exceção dessa senhora querida que está ali, se ela não puder se mover muito, não tem problema, deixa ela aí. Eu perdoo só ela, o resto não. Vocês me ajudam? Porque eu preciso que vocês preencham todos os bancos, um do lado do outro. Todo mundo um do lado do outro. Por favor, isso vai fazer parte do sermão. Por gentileza. Pode ser? Hã? Graça já achou. O Valdemir foi esperto, junte aos pontos. Ó, tem lugar aqui, tem lugar ali, só que eu preciso que vocês se juntem e fiquem juntos. É isso que eu preciso. Da quarta. Tem dois perdidos ali. Tem pai e mãe, aqueles dois ali. Ó, os bonitões aí podem cair. Ele está vazio, dá falta. Ó. É para esperar? Tá bom, eu vou esperar. Depois vocês vêm, tá? Só a senhorinha pode ficar lá. Valeu, brother. Você preencheu todos os bancos. Eu quero convidá-los para que abram a Bíblia em Hebreus. Capítulo 13, verso 8. Assistindo nada, ele está assistindo? Então, Luizão, um abraço para você. Luiz, todos que conhecem o Luiz sabem muito bem quem é o Luiz. Pensa num cara irrequieto, agitado, ele é estilo Camacho, assim, não para. E daí o bichinho teve um acidente na porta de casa com a moto e está lá com a perna desse assim. E o pobre coitado, eu tenho dó da Nara agora, nesse período do Luiz
parado ali, e o Luiz toda hora chamando a Nara, faz isso, não, faz aquilo, não. Meu Deus, é um negócio louco. Eu fui lá orar com ele essa semana. Ei, Luizão, beijo pra você, cara, você mora no coração, mano. Vai passar logo esse negócio, a cirurgia vai ser tudo bem, loguinho você me leva para dar uma volta de moto, né? Eu te levo para dar uma volta de moto, senão você vai cair de novo. Então vamos lá, verso 8, 13. Eu falei outra coisa? Não, vocês que entenderam errado, né? Eu falei 13 ou falei Terezinha? Obrigado, Terezinha, pela sua sinceridade. O som está estranho. É o quê? Aí, um outro grupo aqui não entendeu nada também. 13. 10 mais 3, 13. Verso 8. De Hebreus. Eu não sei o que está acontecendo com a minha igreja hoje. Eu passei 3 domingos pregando todos os sábados, parece que não aconteceu isso. Só hoje você vê que tem esse negócio aqui, ó. Os caras estão devagar demais hoje. Vamos lá. Todos acharam, né? Inclusive, está na Bíblia o que eu vou ler, tá bom? Vocês tiveram uma dificuldade, podem procurar. Vocês não acharam. Vamos lá. O verso diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu vou repetir. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Todas as coisas na vida precisam de estrutura. Não há nada na vida que subsista sem estrutura. A base de todas as coisas chama-se pilares. Você não constrói uma casa sem pilar. Você não constrói um carro sem nicho. Você não constrói um prédio sem pilar. Você não constrói nada sem pilar. Você não constrói um casamento sem pilar. Você não constrói um relacionamento sem pilar. Você não constrói idoneidade sem ter pilares na sua vida, de foro íntimo. Está dando uma microfonia, não sei o que está acontecendo, está vendo? Está dando um som, não sei se tirar o pé. Então, coloca para mim, Richard, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que a gente precisa entender muito bem. E eu quero mostrar para vocês, para que vocês compreendam que todas as coisas que estão estruturadas e que duram, elas sempre duram por causa da estrutura. Nós vivemos num mundo, então esse é o primeiro slide, o primeiro, tá? Esse já é, enfim, quase tudo no nosso mundo atual gosta de superficialidades. Por que superficialidades? Porque superficialidades não precisa de estrutura. Porque o primeiro slide é o que mostra 2 prédios, tá bom? Eu mandei 2 WhatsApps para ele, está nesse WhatsApp. Esse aí não é para mostrar, pode ser para depois. Não tem como nós vivemos num mundo sem estrutura. Vocês querem ver uma coisa? Há uns 20 anos atrás, eu tinha convites de palestras para falar com os jovens assustadoramente. E sabe o que mais os líderes me pediam para fazer as palestras em congressos, em igrejas, em campais? Sobre namoro. Hoje não se tem nem mais jovens, muito menos palestras. E muito menos palestras de namoro. E por quê? Porque entrou num negócio que tem um nome que é sinônimo de superficialidade. Sabe como se chama? Ficar. Ficar entrou no lugar do namoro. Por quê? Você fica e não namora. Agora, por que fica e não namora? Porque ficar é não ter compromisso de namoro. Deu certo ou está errado? Quantas vezes você já fez isso?
Você nem pode cantar mais, porque mentiroso não pode cantar na igreja. O que foi? Melhorou um pouquinho, quando eu às vezes dá um... Então, veja, os jovens, na sua grande maioria, hoje, não namoram mais. O que eles fazem? Fica uma semana, um final de semana, uma noite, 2 horas, meia hora, não é assim? Eu ia ser mais sincero. O que o ficar fez com o namoro? Ele tirou o pilar do namoro. O namoro é um negócio que você estruturava com vários segmentos. Aí nós e eu começamos a conversar. Eu achava que já estava namorando. E um dia eu pedi ela perguntou: nós estamos namorando? Eu falei: já faz tempo. A gente estava conversando já mais de um mês, quase 2 meses. Depois a gente começou a namorar e foi começar a estruturar o namoro, se conhecer e tal. Para depois de quase um ano e pouco ficar noivo, para depois. Hoje em dia, isso não existe mais. Porque não se conhece mais os pais, não se conhece mais as pessoas, não se conhece mais as pessoas para formar um relacionamento. Você olha, gosta, fica e larga. E depois, pelo WhatsApp, você pergunta o nome. O que é isso? Superficialidade. Relacionamento sem pilar nenhum. E por que nós vimos no ano passado, no ano retrasado, 2021 para 2022? Porque nós vimos 873 mil divórcios no Brasil. Todos os recordes foram batidos em 2021. Por que, Luciana? Porque não tem pilar, não tem estrutura, não tem base. Se não tem base, fica na areia. E quase tudo que fica na areia cai. Algum tempo atrás, em 1988, eu não tenho, não está passando aqui, talvez eles consigam, foi construído no Rio de Janeiro um edifício chamado Palace 2, porque houve o Palace 1. Então tinha o Palace 1 e o Palace 2. Palace 1 e o Palace 2 eram considerados palacetes pelo Brasil afora, porque eram espetacularmente lindos. Eu passei na frente daquele lugar e era algo lindíssimo. A ornamentação daquele lugar era lindo demais. E o Palace 2 parecia que era mais pujante que o Palace 1. De tão lindo que era, suas linhas, seus recortes, suas cores, a sua base na entrada, a ornamentação era algo incrível. Em 1988, num domingo, véspera de feriado, por volta das 3:30 da manhã, o Palace 2 veio abaixo. E se você for para o primeiro slide, você vai conseguir mostrar a foto que eu quero mostrar. É o 1 e o 2. Você está no 3, por favor. Só voltar mais 2 para cima. 1, 2, e depois eu terceiro. Às 3:30 da manhã, eles escutaram um estrondo. Não, é o primeiro, 1 e o 2. Você está no slide 3. Eles escutaram um estrondo. Então as pessoas se assustaram e começaram a descer as escadas da forma que eles conseguiriam descer, todos se atropelando. Aí está o Palace 2. Obrigado, meninos e meninas. Aí está o Palace 2. Olha que coisa mais linda para a época. Era algo fenomenal. Olha a entrada. Olha o hall de entrada. Os ornamentos espetaculares. Agora, vejam uma coisa. Esse é o Palace 2. Às 4 horas da manhã, entre 4 e 4:15 da manhã, ele veio óbito. 8 pessoas morreram imediatamente. Várias outras ficaram soterradas. Mais de 160 famílias perderam tudo no Palace 2. Para que você entenda, eu acho que o meu passador não está passando. Vamos ver agora. Você vai passar para mim? Então tá bom. A parte que
tiraram a foto da frente do Palace 2 e veio abaixo. Acabou. Eu li a matéria, voltei para analisar todas as matérias que falaram sobre a queda do Palace 2. Os entendidos disseram que o Palace 2 caiu por um motivo. O que vocês acham? Falta de boa engenharia? Arquitetura errada? Eles calcularam errado. Usava areia do mar salgada. Aquilo que era para ser concreto e ferro que faria o pilar, foi usado areia e garrafas PET. Inacreditável. Inacreditável. Sérgio Nair fugiu para os Estados Unidos, foi preso, voltou, cumpriu pena até hoje. Nada mudou. Sabe por quê? Não foi falta de pilar, foi falta de estrutura do pilar. Quando nós não colocamos o pilar certo na nossa vida, nós vamos ruir uma hora. É só uma questão de tempo. Se as colunas são perfeitas, se as colunas são bem estruturadas, se os pilares são fortes o suficiente para aguentar qualquer tempestade, eles nunca caem. Os ornamentos caem, mas os pilares ficam. Eu vou mostrar para vocês uma coisa agora. Vejam esses pilares. Os pilares. O próximo. Isso. Olha isso aqui. Esse aqui é chamado de colunas dóricas. Elas são do ano 800 a 500 antes de Cristo. Diga uma coisa, meu amigo, por que elas estão aí até hoje? Foram feitas de areia do mar, garrafas PET. Onde está o telhado? It's gone. Se foi. E os ornamentos? Se foram. Mas e a base? E a estrutura? E os pilares? Estão aí para sempre. Por quê? Porque quando se faz pilares da maneira correta, nunca eles são destruídos por qualquer tipo de tempestade que possa existir na vida. Olha esse próximo. Esse aí são chamados de Ordem de Coríntia. É uma evolução para a época, e eles estão até hoje como ponto de turismo, e eles são do século IV ao século V. Não se vê nada em volta, só se veem as estruturas, só se veem os pilares. Agora vejam essa outra. Essa aqui é uma das mais famosas no mundo inteiro. As colunas do Coliseu grego do século V são mais antigas do que as colunas dóricas. Agora percebam, tudo caiu. O teto caiu, as coisas em volta acabaram, tudo foi corroído, mas as colunas estão lá. Quando os fundamentos da nossa vida estão sobre colunas bem estruturadas, nunca nós vamos ruir, nunca nós vamos falir. Deus colocou para nós 2 pilares para a nossa vida. E apenas 2 pilares. E nós precisamos entender quais são os 2 pilares que Deus colocou para nós e para a igreja. Alguém gostaria de arriscar? Quais são os 2 pilares que Deus deixou para nós? Alguém tem coragem de tentar arriscar? Opa, a palavra é bom, já está no caminho. Não, a palavra é uma coisa, envolve tudo. E o segundo pilar? Qual é? Hã? Não. Não. O primeiro pilar que Deus colocou para mim e para todos nós e para a igreja, exatamente o que a Elinha falou, é a palavra, que é a mensagem. Que texto mesmo eu li no começo do sermão? Aliás, não dá para fazer essa pergunta, que foi muito difícil para vocês hoje.
Então foi Hebreus capítulo 13, verso 8. Por que eu perguntei? Jesus é o que? O mesmo? Ontem, hoje e eternamente. Qual é a mensagem do primeiro pilar que Jesus colocou para nós? É a sua mensagem de salvação para todos os seus filhos. É a mensagem. Eu vou ler para vocês, para que vocês entendam. São Mateus 28, que diz o seguinte, no verso 20: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meu amigo, qual é o pilar número 1 que Deus colocou para nós? É a mensagem. É essa mensagem que você e eu recebemos, a mensagem de Deus, que não muda, que é eterna, que é infalível, que não cai, Grazi, que não é corroída por nada, que é hoje, foi ontem e será sempre, para todos sempre. Esse é o primeiro pilar. E qual é o segundo pilar, meu amigo Décio? O segundo pilar está no verso 19 do mesmo capítulo que nós acabamos de ler. O verso 19, meu amigo Rony, diz assim: quase, diz assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, fazendo o quê? Batizando-os em nome de quê? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então qual é o segundo pilar? É a missão. O primeiro pilar é a mensagem, o segundo pilar é a missão. A mensagem vem de Deus, é eterna, e a missão Ele confiou a quem? Ele tem a mensagem, e eu sou responsável por levar a mensagem como missão. E nós muitas vezes não entendemos muito bem isso. Por quê? Esses dois pilares estruturam todas as coisas na minha vida e na igreja também. A Bíblia diz em Malaquias que o Senhor não muda. Se o Senhor não muda, Caio, isso quer dizer que a mensagem não muda e que a missão não muda. Os mensageiros mudam, a forma de levar a mensagem, de levar a missão muda, mas a mensagem e a missão nunca mudam. Enquanto nós não compreendermos isso como pilar da nossa igreja, nós nunca iremos cumprir a nossa parte, que é a missão. Infelizmente, e me perdoe se alguém nos visita hoje ou alguém nos assiste pela internet, mas muitas igrejas hoje não vivem mais nem de mensagem, nem de missão. Vivem de encontros religiosos a cada final de semana. Muitas pessoas na igreja e muitas igrejas perderam de vista que Deus nos deu uma mensagem para ser executada como missão. Muitos de nós, em que nós ouvimos por aí o tempo todo, estão dizendo: estou procurando uma igreja que tenha bom pregador, ar-condicionado, bom estofamento e bons programas. É isso que eu estou procurando para a minha vida. Mas nunca foi isso que Deus deixou para a minha vida e para a sua vida. Nunca. Jamais. Só que nós estamos invertendo esses valores. E Esther, sabe onde nós estamos nos escondendo? Nas agendas das igrejas. Não temos tempo para nada, porque estamos extremamente ocupados com a agenda da igreja. Enquanto a agenda da igreja não for a missão, a agenda da igreja nunca poderá estar na frente das coisas de Deus. Mas quando ela se tornar a missão, aí ela poderá estar à frente de todas as coisas. O prédio de Sérgio Naia caiu porque as colunas eram de areia. E qualquer igreja nossa pode cair se continuar com colunas estruturadas por areia. Areia que no
nos dilui nas inúmeras atividades da igreja e que nos tira da estrutura que Deus colocou para nós nos 2 pilares, mensagem e missão. As igrejas ruem, as igrejas fecham, as igrejas esvaziam, as igrejas esmorecem, as igrejas se tornam mornas, porque se esvaíram dos pilares verdadeiros, estão sendo alimentados por pura areia. E a igreja é ruim, a igreja cansa. Porque quando pessoas caem, a igreja cai. E a igreja somos nós. A maneira como nós cumprimos a missão pode ser de inúmeras formas. O que nós não podemos nos esquecer é que essa igreja tem mensagem e tem missão. Quando olho para Atos 12, eu vejo uma coisa muito interessante, um grande crescimento da igreja, um crescimento assustador da igreja. Ali havia um perseguidor chamado Herodes, que perseguiu a Tiago, o mais novo de todos, e o matou, porque ele era um homem que cumpria a missão. E o que Herodes fez? Matou a Tiago e prendeu Pedro. O que nós podemos dizer? Mata um e prende o outro. Aonde vai parar a missão, meu amigo Rony? Em lugar algum, porque os precursores da missão, um preso e outro morto, então tudo acabou. Mas quando você continua vendo as coisas, você começa a entender algumas coisas muito interessantes. A missão se divide em 2 pontos, e nós às vezes esquecemos um pouco isso. A missão é o Rony e mais todas as habilidades que o Rony tem como ancião da igreja. Essa é a missão. A missão e a capacidade. A missão é o Rony e o Espírito Santo. A missão é a Aline e o Espírito Santo. A missão é o Léo e o Espírito Santo. E isso está orando em casa. Eles estavam orando para que o Espírito Santo fizesse uma obra como nunca antes. Enquanto eles estavam orando, Pedro estava na cadeia. Mas a Bíblia usa uma expressão, Luciana, inacreditável, que Pedro estava dormindo na cadeia. E a sentença de morte de Pedro já tinha saído. Pedro ia ser morto. Só que agora ele está dormindo. Como você se sentiria? Recebendo em casa um envelope dizendo assim: sua sentença de morte amanhã às 9 da manhã. Te esperamos lá no patíbulo para cortar o seu pescoço. Beleza, o que você vai fazer à noite? Ah, eu vou dormir aqui, vou assistir um filminho na Netflix, vou dormir. O que é para você morto mesmo? Por que Pedro estava dormindo, Caio? Pedro estava dormindo porque ele sabia o redentor que ele tinha. Ele estava totalmente em paz com Deus. Se ele tivesse que morrer, ele estava em paz. Se tivesse que vir um milagre, ele estava pronto para o milagre. E de repente, na madrugada, Pedro estava dormindo. Então um anjo foi até ele, gentilmente, e falou: Pedrão, acorda, filho. Ele acordou. Pois não, Senhor. Vamos comigo? Espera aí, como assim vamos comigo? Herodes o colocou numa prisão que tinha uma porta que era de ferro intransponível se não fosse aberta. Ninguém conseguia passar para aquele lugar. Pedro estava lá, dentro da prisão, e o portão de ferro estava lá, do lado de fora, que ninguém podia nem entrar nem sair. E o anjo simples e puramente chama Pedro e fala: Pedro, vem comigo, anda comigo.
E Pedro foi andando com ele, acordou e foi andando com ele. De repente, ele se dá de frente com um portão enorme de ferro intransponível. E ele diz: e agora o que nós vamos fazer? E inexplicavelmente ali aos olhos humanos, o que acontece com o portão? Ele sabe. E o anjo estava com Pedro e caminhou para o lado de fora da cadeia. E foi com Pedro para o lado de fora da cadeia e o acompanhou até o lado de fora da cadeia. E eles foram. Interessante que Pedro começou a caminhar e foi em direção à casa onde estavam todos. E quando chegou lá, tinha uma porta de madeira, simples, frágil, uma casa simples e frágil. E o que Pedro fez? Bateu. O que Pedro bateu? A porta de ferro se abriu, o anjo tirou ele da cadeia, tinha 4 soldados guardando Pedro, todos caíram durinho. E agora Pedro para numa porta de madeira simples, que devia ser um aglomerado. E ele bate. Por que Pedro bateu? A porta não tinha que abrir, porque o anjo não estava nos cumprindo. E a gente sabe, todas as vezes que nós fomos cumprir a missão, mesmo que seja uma porta de ferro intransponível, se o anjo estiver conosco, ela se abre. Se eu estiver sozinho para cumprir a missão, a porta nunca vai se abrir. Não se cumpre missão sem o Espírito Santo. Por mais habilidoso que você seja, por mais qualidades que você tenha, por mais experiência que você tenha, por mais conhecimento que você tenha da palavra de Deus, se o Espírito Santo não estiver com você, a porta nunca vai se abrir. Todos achavam que a missão estava encerrada e que a mensagem não chegaria às pessoas. Mas é incrível, Deus vai lá e acaba com Herodes. O perseguidor acabou, o portão de ferro acabou, o homem que trancava o Evangelho morreu. E agora o Evangelho aumenta fortemente, como nós vemos em Atos 12, cresceu assustadoramente, a igreja cresceu assustadoramente. Porque não há portão de ferro que possa impedir essa mensagem de chegar às pessoas. Se você não cumprir a missão, o Senhor vai tirar você e colocar outro para cumprir a missão. Pode estar certo disso. É incrível que o capítulo termina de forma tão dramática, mostrando que o maior agressor foi destruído e as portas foram abertas pelo Espírito Santo. Em Atos 12, transpostos. E que medo essa igreja precisa ter de que esses portões vão ser abertos pelo próprio Espírito Santo. Me perdoe minha fala agora, mas às vezes eu acho que os portões de ferro não estão lá fora, estão aqui dentro. Em cada um de nós. Eu quero mostrar aqui o próximo slide, por favor. Eu quero mostrar um convite que Jesus está fazendo para nós nessa manhã. Pode avançar. Eu quero, esse é onde estava o rapaz de vermelho. Esse é um convite que Jesus está fazendo para vocês. Não sou eu que estou fazendo esse convite. Eu sou só um pastor. Mas esse é o convite que Jesus está fazendo para vocês. E o convite é: venham comigo, e eu farei
com que sejam pescadores de homens. Ou, em algumas tradições, que sejam pescadores de gente. Queridos, nós precisamos ser um pouco mais francos nessa manhã. Essa semana, fiquei tão incomodado com isso, depois de algumas leituras bíblicas e de algumas coisas que eu vi essa semana, que eu pedi para o pregador que ia pregar hoje, para ele ser colocado dia 16 de setembro, para eu estar aqui hoje com você. Está tendo batismo na igreja de Von Zuben e eu não estou lá fazendo. Tem um outro pastor fazendo no meu lugar para eu estar aqui hoje com você. Porque eu estou muito incomodado. Muito incomodado. Se eu tirar o ano que nós nem nos vimos, em 2021, eu passei um ano vendo vocês em 2022. Mas Cristo precisa fazer esse convite para cada um. Nós podemos colocar qualquer tipo de portão de ferro, Vitor, na nossa frente. Eu não tenho tempo. Eu sou uma pessoa extremamente ocupada, eu trabalho demais. Eu não tenho tempo. Eu não tenho habilidade para ser pescador de gente. Eu só sei cantar. Sei fazer mais nada. Eu tenho algumas doenças físicas que me impedem. Eu não tenho carro. Eu não sei levar a palavra de Deus. Quantos portões de ferro você vai colocar na sua vida dizendo que você não pode aceitar esse convite? Pode enumerá-los, né? Você sabe muito bem. Mas o convite está aí. Onde está o problema nos dois pilares? Na mensagem ou na missão? Na missão? Porque a missão somos nós. A mensagem não muda. A mensagem é eterna. A mensagem é perfeita. Ela vai ser para sempre. Mas a missão depende da minha parte? Sim, depende. Mas se eu não fizer a minha parte, repito, o próprio Deus vai me tirar dessa parte e colocar outro no meu lugar. Próximo. Eu gosto desse texto de São Mateus 9,38. Ele diz o seguinte: ouça bem isso. Orem por mais missionários. Por que será que Deus mandou esse texto para nós? Porque ele sabia, Rony, que a igreja ia estar entupida de missionários, que a igreja ia estar entupida de ceifeiros. Deus escreveu isso para nós porque ele sabia que a igreja ia estar cheia de gente e com poucos ceifeiros. Cheia de gente sentada nos bancos da igreja e com poucos ceifeiros para colher aquilo que Deus tem colocado à nossa disposição. O grande ponto é que nós esquecemos do slide anterior que Deus está pedindo para nós orarmos para que Deus mande ceifeiros. Só que teve problema, irmãos. Quando eu cheguei aqui, a Inário e eu oramos muitas vezes pedindo a Deus para mandar pessoas para essa igreja. E sabe uma coisa? Deus ouviu. Ele mandou algumas pessoas. Mandou o Rony, a Aline, mandou a Esther, o Anderson, mandou a Bela, mandou alguns outros que eu posso citar aqui, que eu posso passar, outros que não estão aqui. Mas eu acho que eu estava orando errado, Leninho. E assim mesmo Deus ouviu minha prece. E eu vou dizer como que eu estou orando agora, em todas as minhas madrugadas. Eu estou orando da seguinte forma: Deus, transforma os que eu tenho nos teus serviços. Nós não precisamos pedir para vir, nós precisamos ser.
para trazer. Porque às vezes nós trazemos várias pessoas, mas não estamos cumprindo a missão trazendo pessoas iguais. Nós estamos cumprindo a missão trazendo pessoas diferentes para que Cristo as transforme naquilo que Ele quer. Nós às vezes não acreditamos que Deus pode responder à nossa prece, que Deus pode fazer um milagre e transformar a nossa vida e tirar os portões de ferro da nossa frente para nós podermos trabalhar para Deus. Eu quero avançar nos lados, por favor. Eu gosto disso. Pede o que quiser e Deus vai conceder para a missão. Você já parou para pensar nisso? Pede o que quiser para Deus e Deus vai te dar para a missão. Olha, você não precisa responder para mim, mas responde só para você. Quando foi que você pediu isso para Deus? Você pediu um emprego melhor, você pediu resultados no emprego, você pediu bênçãos materiais, você pediu para seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, seu filho ser curado, você pediu emprego para quem precisava, você pediu uma série de coisas. Mas quando foi que nós pedimos? Pede o que quiser que eu vou te dar para você cumprir a minha missão. No Sudão, grave bem, no Sudão, que é um dos lugares mais difíceis da pregação do Evangelho, um casal com uma menina decidiu se tornar missionário. Ela, imagine qual era a profissão dela. Luciana, vou até perguntar para a Luciana. Luciana, imagine qual era a profissão dessa mulher. Médica. Ela e o marido foram para o Sudão. E o nome dela é Ermita e o nome do marido é Sebastião. São argentinos. Foram para o Sudão por um período de até 5 anos. Porque se completasse 5 anos, ela não poderia voltar a exercer a profissão de médica na Argentina. E eles foram fazendo um trabalho no Sudão. Uma menina pequenina. E as dificuldades de se pregar o Evangelho, inúmeras, muito difíceis. Uma noite, eles receberam uma ligação onde eles estavam hospedados, que eram pessoas que eles davam alguma assistência que não tinham o que comer, Décio, nada, zero o que comer, e precisavam de comida. E eles então não tinham comida suficiente em casa para poder levar para essas pessoas. E mais uma outra pessoa, 3 famílias ligaram pedindo comida e eles não tinham. Então, logo cedo, quando raiou o dia, Márcia, ela disse o seguinte para o marido: saia e tente conseguir algum tipo de comida para a gente alimentar essas 3 famílias. E eu vou ficar em casa de joelhos pedindo para Deus que Ele abra portas. E ele saiu. E ela ficou. Ela ficou uma manhã inteira de joelhos. Perto de meio-dia, o marido voltou para casa. Com quantos sacos de comida? Nem. Pode passar os lados. Pode passar. E eles se assustaram. Por quê? Porque Deus não tinha mandado nada. Quando ele chegou em casa, eles receberam uma ligação telefônica. Pode passar. Aí é o casal. E a ligação telefônica dizia o seguinte: olha, eu sei que vocês são missionários e estão fazendo um trabalho com as pessoas carentes aqui do Sudão. Eu estou ligando para vocês porque eu represento uma empresa e a minha empresa ontem recebeu 1.800 quilos de vários tipos de comida. E essa comida veio de maneira equivocada. Nós nunca pedimos, nós nunca solicitamos para o governo mundial. E essa comida veio parar aqui exatamente ontem, no final da tarde. E nós não sabemos o que fazer. E eu me lembrei que vocês fazem ajuda. Vocês poderiam vir aqui para pegar toda essa comida, para ajudar as pessoas.
Ela ficou a manhã inteira orando de joelhos, enquanto o marido batia de portas em portas para tentar levantar alguma coisa. E parecia que o portão de ferro estava erguido, que eles não conseguiriam passar, mas o anjo estava na frente. E aí, o próximo slide, uma parte da comida que eles receberam, que um homem saiu para pegar nas casas um pouquinho para alimentar meia dúzia de famílias. O Senhor mandou 1,8 quilos, toneladas de alimentos. E aí, sabe o que aconteceu? Olha só, olha a fila. Será que tem algum portão de ferro aqui nessa igreja? Que não pode ser destruído pelo poder da oração? Veja, olha o outro slide. São as pessoas agradecendo porque elas estão recebendo comida. Estão recebendo comida como fruto da oração de um casal que decidiu entender o que São João 9 está dizendo. Pede, que eu vou dar para você cumprir a missão. Pede. O próximo, esse é o Sebastião. Olha a alegria dele. Olha ali a Emília. Olha ali do lado. Olha que alegria que eles estão podendo fazer o trabalho. Só que no Sudão, a pregação do Evangelho é proibida. Eles não podem formar templos, eles não podem fazer nada. Eles estavam alimentando as pessoas, mas não podiam pregar. E eles continuaram orando. E a oração deles era: Deus, abra portas para nós. Abra portas. Aí veja o que aconteceu. Esse médico é o diretor geral desse hospital. Ele ficou tão impressionado, mas tão impressionado com a quantidade de comida que eles estavam distribuindo para as pessoas poderem ser alimentadas, que ele queria saber por que eles estavam fazendo aquilo. E daí Sebastião começou a contar para eles sobre Loma Linda, sobre o trabalho de Loma Linda, da igreja adventista na área hospitalar de Loma Linda. Ele ficou tão impressionado que disse: eu quero esse processo dos 8 remédios da natureza para o meu hospital. E daí sabe o que ele fez? Ele abriu a porta do hospital e criou uma sala. Mostra para mim. Criou uma sala. Essa sala foi a sala que eles começaram com os 8 remédios da natureza, pregando dentro do hospital, em que o país não permite que pregue o Evangelho. O hospital abriu a porta e fechou a porta do governo, porque agora abriu a porta para a pregação do Evangelho. E todas essas pessoas que vocês estão vendo estão recebendo estudos bíblicos e conhecendo a palavra de Deus. Qual portão de ferro o anjo não pode abrir? Conta para mim. É no Sudão? Eu quero ler com vocês São Lucas, capítulo 24, gente. São Lucas, capítulo 24, tá bom? Versos 13 a 16. São Lucas, Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas. Diz assim, ó: e eis que no mesmo dia, iam 2 deles, os discípulos, para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estados, cujo nome era, que é a famosa história da estrada de Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. O que havia sucedido? Vocês sabem muito bem. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem.
Imagina, eu saio daqui, cara, eu vou para algum lugar para ser pastor, sei lá, espero que ninguém me tire daqui até a aposentadoria, mas vai saber. Passo 10 anos sem falar com você. Aí encontro com você em algum lugar e começo a caminhar com você e fazer perguntas para você sobre qual é seu nome mesmo? Você mora onde? Você é casado? Tem quantos filhos? Como se não te conhecesse. Imagine os discípulos de Jesus andando com Jesus, falando com Jesus e não reconhecendo Jesus como Jesus. É incrível. Por quê? Por que não reconhecendo Jesus? Tem uma ideia? A gente vê quem a gente quer ver. Interessante sua colocação. Mas Ellen White tem uma colocação muito interessante, parecida com a sua. Por que é que eles não enxergaram Jesus? Pode passar dos slides, por favor. Por que não conseguiram ver? Por que não conseguiram enxergar? Por que não conseguiram reconhecer que Jesus era Jesus? Passa para mim o slide, por favor, Bela. Eu quero ver um texto que está aí. Eu quero ler com vocês. Vê se vocês conseguem enxergar bem. O texto diz o seguinte: o orgulho do coração e a sede da glória mundana fizeram com que não percebessem as palavras do Salvador, que mostrava a verdadeira natureza do seu reino e apontavam para a sua morte. O que mesmo o impediu nada deles verem a Jesus? O próprio coração, o seu próprio coração. Não queriam ver o que tinham que ver, viram apenas o que queriam ver. Olha o que diz esse próximo slide. Eu acho muito interessante esse texto. Se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, 5 minutos bastariam para remover a maior das dificuldades. Isso é inacreditável. Viva! 5 minutos. 5 minutos, se o orgulho fosse retirado do nosso coração e o egoísmo, todas as dificuldades nós enxergaríamos diferentes, porque o próprio Deus iria operar milagres na vida da gente. Agora diga para mim, Graça, quais são os portões de ferro mesmo que nós temos que transpor? Quantos são os portões de ferro mesmo que nós temos que transpor? Orgulho e egoísmo. E eles estão aonde mesmo, Tuca? Lá na porta do seu condomínio, no Anabaia, que ninguém pode fazer um trabalho lá, ou então lá na porta do São Joaquim, ou então aqui com as outras pessoas de mentes pós-modernas e de classe social alta, ou então lá no teu condomínio, Rony, que não pode falar da verdade. Onde está mesmo o portão de ferro, Jerusalém? Está aqui, ó, no meu coração. Eu, com o meu orgulho, que tenho olhado, Luciana, mais para mim mesmo, no meu próprio egoísmo, do que para a missão que Deus me incumbiu para fazer, para salvar e buscar os perdidos. Essa missão está sendo anuviada pelo meu orgulho particular. Eu só penso em mim mesmo. Será que alguém se lembra dos 3 sermões de sábado? Ou melhor, será que alguém se lembra do último sermão que eu fiz sobre o sábado da série? O que nós deveríamos fazer no sábado? Para que serve o sábado? Por causa do nosso egoísmo, nós pensamos em nós mesmos, em ficar a tarde inteira dormindo, pensando em nós mesmos, em passarmos a semana toda pensando em nós mesmos. Então, Valdemir, o orgulho e o egoísmo são os grandes portais de ferro da minha vida que me impedem de cumprir a missão. Porque eles são sinonimados por todas as desculpas que eu posso dar para não pregar aquilo que Deus pediu para eu pregar. Próximo. Eu gosto disso. Ardia o coração. Sabe por que ardeu o coração deles depois? Porque por 5 minutos o orgulho e o egoísmo caíram. Aí ardeu o coração. Se por 5 minutos nós permitirmos olhar para Jesus do fundo da nossa alma, o egoísmo e o orgulho cairão. Nós vamos enxergar o Cristo vivo, que era ontem, hoje e eternamente. Quantas desculpas nós damos mesmo para não pregar? Por favor. Próximo. Deus impressionará os que almejam direção. Se você almeja direção, Ele vai impressionar você. Ele dirá a seu agente humano: fala a este ou aquele a respeito do amor de Jesus. E olha o que ela diz ainda, por favor.
depressa, fala a ele tão depressa, seja o nome de Jesus mencionado com amor e ternura, anjos de Deus se aproximam para abrandar e subjugar o coração daquele que está morto. Queridos, faça uma gentileza. Olha para o lado de lá. O que vocês estão vendo? O que, Marcinha? Ah, não ouvi, eu estou com um problema agora depois de 59. O que é, Márcia? Bancos vazios. Agora fica, me diga, esses bancos estão vazios por parte de qual dos pilares da missão? Por parte de qual dos pilares de Deus? Da mensagem ou da missão? Da missão. Esses bancos vazios poderiam estar ocupados pelo seu vizinho do São Joaquim, Vitor. Eles poderiam estar ocupados pelo seu vizinho Tuca lá do Manubai. Eles poderiam estar ocupados pelo seu vizinho Rony lá do seu condomínio. Eles poderiam estar ocupados pelo condomínio de cada um de vocês, pela casa de cada um de vocês, pelo bairro de cada um de vocês. Eles poderiam estar sentados aqui, mas Ellen White diz que as pessoas estão morrendo sem conhecer o Evangelho, descendo a sepultura sem conhecer o Evangelho, porque eu não estou cumprindo a minha missão, eu estou cumprindo os meus votos, Luciana, religiosos de igreja. Eu não falto ao culto de quarta-feira, eu não falto ao culto de domingo, eu não falto ao culto de sábado, eu devolvo meu dízimo, eu dou oferta, pouca, mas eu estou dando oferta, então eu estou cumprindo os meus votos. Mas não são esses os votos que estão nos pilares de Deus. Mensagem e missão. Esses são consequências. Os votos dos pilares, mensagem e missão. Então é diferente. Nós vamos chegar aqui e continuar olhando para isso. Há muito tempo eu queria colocar vocês juntos, mas eu não consegui colocar ainda hoje. Quem sabe no próximo sábado que eu pregar, eu vou conseguir colocar vocês um do lado do outro, para sobrar mais espaço ainda. Para vocês verem o quanto nós temos que salvar as pessoas que moram em Vinhedo. Não é que mora em Campinas, não é que mora lá em Atibaia, é que mora em Vinhedo. Essa é a nossa missão, nossa única missão. Minha missão não é pregar para vocês. A missão do Evair não é ser ancião. A missão do Rony não é ser ancião. A missão da Bela não é cuidar daquilo lá. A missão do Gêmeos não é cuidar daquilo lá. A missão de todos nós é podermos levar a mensagem para as pessoas que estão morrendo, que estão em pânico, que vão lá no consultório da doutora Luciana, sofrendo não de doenças físicas, mas de doenças emocionais, que estão perecendo, que os casamentos estão destruídos, que os filhos estão chacordados nas drogas, que não tem saída para a área financeira, que estão totalmente tomados pelas dívidas de jogos, de apostas e de tantas outras coisas, de bebidas, e as pessoas estão sucumbindo porque elas não têm nenhuma, Sérgio, nenhuma esperança. E nós temos a esperança que eles precisam dar mão e não cumprimos a nossa missão. Pode passar o próximo slide, por favor. Próximo. Aí está o baixinho da direita, é o pastor da igreja em Brasília, uma igreja em Brasília. O próximo a ele, o pastor Boger, que é departamental na divisão sul-americana. Do lado dele, eu vou pular, ao lado do que eu pulei, é essa irmã querida de uma igreja. E bem ali segurando a sacolinha vermelha está um ancião da igreja. Esse ancião, numa conversa totalmente informal com o pastor Boger, de gravata azul no meio, estava conversando. O pastor Boger tinha ido pregar na igreja dele, e ele, após o culto, conversando com o pastor Boger, falou o seguinte: pastor, eu fiz um plano com Deus ano passado. Ele disse: qual? Eu queria ganhar algumas pessoas para Jesus como eu nunca tinha ganho, e eu decidi fazer isso para Jesus. E o pastor perguntou: o que aconteceu? Ele disse: ganhei 12 pessoas para Cristo, levei 12 pessoas ao batismo,
As 12 pessoas estavam aqui assistindo o senhor hoje, pastor. E ele disse, o pastor, mas cara, que maravilha, espetacular, eu preciso tirar foto com você, eu preciso levar isso para os pastores da divisão sul-americana, porque isso é espetacular o que você está fazendo. E ele disse então, pastor Robert, só que eu decidi uma outra coisa. E ele disse, o que você decidiu? Eu decidi que eu quero esse ano de 2022 ganhar 40 pessoas para Jesus. O pastor Robert disse, 40? Ele disse, e eu queria saber se o Senhor me ajuda, porque eu já orei e o Senhor vai mandar, mas eu preciso de reforço na missão. O Senhor me ajuda? E ele disse, claro que eu te ajudo, eu tenho uma agenda doida, eu tenho que viajar a América do Sul inteira, mas eu vou tirar uma parte da agenda só para te ajudar. Próxima foto. Aí o pastor Boker pregando no grupo, no lugar que aquele ancião alugou com seus próprios recursos. Seus próprios recursos. Ele alugou, foi lá para dentro, pintaram e tal. O pastor está ali, ó, na frente, meio de costas. E o pastor Boker pregando. E eles juntaram pessoas. E daí, eles começaram a pregar para essas pessoas, os estudos feitos para a mão do pastor. O braço cruzado. O ancião continua lá na ponta, de óculos. Essa aí é a casa do ancião. A casa do ancião. Sabe o que ele fez? Ele decidiu levar cada sábado à noite, depois dos estudos bíblicos, cara, ele decidiu levar todas as pessoas para a casa dele. Pergunta se cabe, ou se coube. Quer perguntar? Coube. Coube nada. Ficava tudo ali na varanda, uma parte dentro, outra parte de fora. E aí, Aline, o que você ia dizer? O que tinha de comer? O que tinha de comer? Era o que tinha de comer. E eles estavam tristes, você pode ver pelo rosto deles, que eles estavam muito tristes, porque não tinha um caviar para ele comer, né, Maurício? Não tinha uma lasanha espetacular. Então, não é essa foto, Leni? Não é a foto, eles estão tristes ali, porque não tinha o que comer? Felizes, todos felizes, todos felizes. Cada final de semana estavam juntos. E aí aconteceu uma coisa incrível, meu amigo Jorge. Uma coisa incrível aconteceu. Tudo que vocês ouviram nessa manhã pela palavra de Deus, aconteceu incrível dessa. Olha o próximo slide. Eles já estavam agora dentro do lugar que o ancião alugou e constituíram uma igreja. Eles estavam pregando nesse lugar para as pessoas. Cada final de semana, Anderson. E agora eu pergunto para você, Anderson. Será que o portão de ferro foi quebrado pelo anjo ou não? Próximo. Às vezes eu fico pensando que o problema sou eu. Mas é impossível deles não se emocionar. Às vezes pensando que eu penso que eu estou fazendo tudo errado. Porque alguma coisa tem que acontecer. Não é possível. Não é possível chegar aqui a cada sábado e ver tantos lugares vazios. Tantos. Se vocês são ruins de enxergar como eu, não vão conseguir enxergar quantos estão ali. Mas se vocês forem bons de enxergar, vocês vão contar ali 33 pessoas. Mas Fred, eu pergunto para você, mas ele não falou que queria levar 40 ao batismo? Por que só tinha 33? Porque Deus não faz nada pela metade. Esse foi o primeiro batismo. O segundo, próximo slide. Essas são as fotos do batismo.
Veja quantas pessoas tristes. Próximo. Os pastores, Holger e o pastor de Brasília dentro do tanque batizando todas as pessoas. Próximo. Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada por acaso. Esse ancião levou 40 pessoas aos pés de Salvador. 40 pessoas. Um ancião. 40 pessoas. Pergunta para mim qual o grau de escolaridade dele. Que doutorado ele tem. Que pós-graduação ele tem. Quantos cursos ele fez no exterior para saber falar. Agora, por que vocês me perguntam quantos calos ele tem no joelho? Deus não precisa de habilidosos. Deus não precisa de cantores. Deus não precisa de doutos. Deus precisa de joelhos que se dobram e que clamam para Ele tirar as escamas dos olhos, para poder ver Jesus andando com Ele. Muitas pessoas aqui estão andando aqui dentro de um lado para o outro, achando que estão vendo Jesus, mas estão vendo o que querem, não o que precisam ver. Do fundo da minha alma, não sei o que vocês querem, mas eu sei o que eu quero. E eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde eu quero levar vocês como minhas ovelhas. Eu quero levar vocês para o céu. Mas para eu levar vocês para o céu tem só um caminho. Cumprir a missão. É o caminho do céu. Quantos portões de ferro nós vamos dar desculpas aqui por dentro? Quer fazer a sua lista? Pode fazer. Pode fazer sua lista. Só gostaria que você fizesse a sua lista agora, Ivete, e depois pegar a sua lista e comparar com a lista de Pedro. Para ver se a sua lista é maior do que a lista de Pedro. Pega a sua lista e compara com a de Tiago, que era um jovem pastor e que foi morto por Herodes, perseguindo a mensagem e a missão. Pode pegar sua lista de ferro, de todas as coisas que você está passando na sua mente que você não pode fazer, porque você tem uma lista grande de empecilhos, e coloca na sua lista, ao lado da lista de Estevão, e veja qual é a lista maior. Será que se eu dissesse o nome de cada um de vocês que eu já conheço, de ter ido à casa de vocês, eu poderia dizer o grau de escolaridade de cada um de vocês, a capacidade de cada um de vocês, as habilidades de cada um de vocês. Será que aqui nessa igreja teria alguém que seria diferente desse ancião de Brasília? Que se dobrasse os joelhos e clamasse como aqueles que estavam na casa clamando por Pedro? Deus não mandaria o próprio anjo para abrir os portões do ferro? Nada disso incomoda você? É confortável, Rony, pegar a almofada do egoísmo e sentar-se em cima dela num banco de igreja e ficar assim para sempre, e dizendo sobre os que saíram da igreja: esses saíram da igreja, eu estou na igreja. Vamos continuar sentados em almofadas de egoísmos particulares, dizendo que nosso tempo está curto demais. Eu aprendi uma lição, e a lição que eu aprendi foi a seguinte:
O templo a mim pertence. Eu faço dele o que eu quiser. Eu não sei o que vocês estão pensando depois de tudo que Deus falou para nós nessa manhã. Mas se você quiser passar por essa porta e continuar sendo a mesma pessoa, você é livre para isso. Mas se aqui dentro existir alguém que queira daqui a algum tempo que a gente tire esse tipo de foto que nós tiramos e colocar para todos os pastores no Brasil, para todos os pastores da América do Sul, dizendo que a igreja de Vinhedo está cumprindo sua missão e ela não cabe mais, ela precisa construir outra e outra e outra. Você acha que Deus não dará os recursos? Em 1980, um grupo de jovens decidiu cumprir a missão. Todo sábado à tarde, um grupo de 30 jovens pegava um violãozinho, uns dois, ficando meio desafinado ali, saía visitando até da hora do culto JA e voltava para o JA para contar o testemunho. Esse grupo bateu na minha porta, guiado por um vizinho adventista. Me encontraram no quintal, soltando pico, sem rumo. Obviamente eu disse: nem quero saber. Próximo sábado, eu estava na mesma hora, na minha casa, com os mesmos jovens, os 30 de novo. Me encontraram sentado debaixo do abacateiro. Eu não tinha alternativa. Abri o portão e eles entraram. E eles sentaram em volta de mim e começaram a cantar. Começaram a falar coisas diferentes que eu nunca tinha ouvido dos meus amigos, que eram todos bandidos. Foram embora. No sábado seguinte, cansou, né? Tinha que voltar para a igreja. Tinha um JA para fazer. Tinha encenação para ensaiar. Tinha música para ensaiar. Mas eles decidiram não fazer nada disso. Decidiram voltar lá na casa do malandro. E onde eu estava? Lá no quintal. E eles chegaram de novo, pela terceira vez. E eu disse: alguém gosta de mim. E eles insistiram. Eu deveria estar morto. Eu andava com bandidos. Todos os meus amigos eram bandidos. Mas eles não desistiram do amigo dos bandidos. E insistiram. Até que no domingo eu cedi. E eles vieram me buscar na minha porta. Depois de mais de um mês, me levaram na igreja. E tinha um homem dirigindo um negócio chamado classe bíblica, que eu não sabia nem o que era. E eu me sentei para ouvir uma classe. Até que um dia, um jovem com a esposa entrou na minha casa. E abriu um estudo falando do céu e cantando uma musiquinha chamada A Paz do Céu Encheu meu coração. Quando Jesus me deu a sua mão, e aquilo foi uma flecha no meu coração. Eu deveria ter morrido, mas alguém orou por mim, e alguém não desistiu de mim. E agora eu estou aqui. Mais de 42 anos tentando cumprir essa missão
salvar seres humanos. Queridos, temos muito o que fazer. Eu não vou descansar enquanto essa igreja não estiver cheia. Não de pessoas que trouxeram de Valinhos, de Jundiaí, de Louveira, mas de pessoas que vieram para conhecer esse evangelho, serem transformadas, salvas por reino de Deus. Porque você cumpriu a sua missão. Ele foi convidado. Já tarde, nós vamos estar reunidos com os líderes da igreja para falarmos tantas coisas que precisamos fazer, mas que todas elas não têm nenhuma importância se não estivermos com o pilar da missão seguros. Gostaria de fazer uma oração. Se você tiver o desejo no seu coração de tirar uma foto com várias pessoas assim, que você lutou por eles como lutaram por mim, lutou por eles cada dia, foi na casa deles, orou com eles, comeu com eles, estendeu a mão, abraçou, trouxe perto. Se você quiser isso, se você quiser cumprir a missão, eu quero orar em favor daqueles que quiserem, e com esses eu quero me filiar, para não desistirmos. Se nós tivermos certeado que morramos em Cristo, porque viver é sócio e o morrer é lucro. Mas se tivermos que ser como Pedro, que ainda temos muito o que fazer, e o Senhor nos enche do Espírito Santo. Se há alguém aqui nessa manhã que gostaria de se juntar a mim para evangelizarmos essa cidade com todas as nossas forças e recursos, dinheiro, tempo, talentos, dons, tudo, eu quero orar por você. Há alguém que gostaria? Eu estou disposto a orar por você agora, para que a gente forme um grande exército. E quem sabe você vai dizer no seu coração aí: eu não quero levar só 40 não, eu quero levar mais de 40. O que você colocar no seu coração, Deus vai fazer, porque Deus não morre. Alguém que gostaria? Eu quero orar por você nessa manhã. Pode ficar de pé, eu quero orar por você. Vem por isso. Deus querido, graças nós te damos, porque tua palavra é tão viva que é impossível que não haja mudança em nossa vida. Senhor, aos mais talentosos desse lugar, que o Senhor quebra o orgulho, o egoísmo. Aos menos talentosos, que o Senhor quebra o orgulho, o egoísmo. Ao mais simples, que o Senhor quebra o orgulho e o egoísmo. A mim, que o Senhor quebra o orgulho e o egoísmo, para que apenas por 5 minutos possamos vislumbrar todas as fotos que nós vamos expor nessas TVs, de pessoas e mais pessoas que vão ser salvas pelo poder do Espírito Santo através da nossa vida, que somos a missão. Toma cada um, quebra os portões de ferro da vida deles, e que nada os impeça de cumprir a tua missão, para que eles tenham a mesma visão que teve Estevão. O céu se abriu para mostrar que o Senhor é eterno e vai ser para sempre. Derrama o teu Espírito sobre nós nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus eu imploro. Amém.